Já estamos de volta, ainda falando, né, Renato, sobre essa questão do Outubro Rosa. Prevenções. Um mês, né, tão importante para a gente falar sobre esse assunto. Eu estou até fazendo essa campanha mesmo, vestindo a campanha aqui desde ontem, né, e pretendo até o final do mês estar aqui levantando a bandeira para prevenção e para o diagnóstico precoce, que eu acho que é a melhor questão a ser tratada quando se descobre, quando se descobre muito rápido o câncer. Né? Então, para falar mais sobre esse assunto, especialistas, nada melhor do que eles, trazendo programa, essas informações. Estamos recebendo aqui a doutora Paula Marim, que é ginecologista, né, que trabalha com fertilização também. Nós vamos falar um pouquinho também dentro da questão do câncer, como é que a gente pode também, se pode ser mãe, se não pode, vamos falar tudo sobre esse assunto. Também o doutor Vandenberg também, que é médico, é plástico também e também oncologista, né, também. Que é o médico que trata diretamente o câncer, né? Então sejam bem-vindos, uma ótima tarde para vocês. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Obrigada a você. Boa tarde, doutores, seja muito bem-vindos. Boa tarde. Doutor Vandenberg, eu gostaria de perguntar ao senhor, quais que seriam os sinais, os sintomas de câncer de mama? Não, assim, o importante no câncer de mama é exatamente a prevenção e detecção precoce, né? Então, assim, uma paciente que o primeiro sinal está no banheiro e ela está passando sabonete na mama e de repente ela percebe um nódulo. Primeiro sinal. Ou ela tem uma descarga pelo bico, essa descarga é sanguinolenta, parece raio de sangue. É outro sinal. Ou de repente ela fica com a mama um pouco inflamada na pele e também isso não passa. Outro sinal. Então, acontecendo alguma coisa estranha, é procurar imediatamente o especialista, porque se pegar um tumor numa fase, por exemplo, vai fazer uma mamografia e pega uma fase de microcalcificação, que são pequenos depósitos de cálcio, que é o primeiro sinal na parede do ducto mamário, quando ele está começando a degenerar, e aí você pega uma fase inicial. Então, se você pega uma paciente com um tumor de 0,5 centímetro, o prognóstico é um. Se você pega uma paciente com um tumor de 5 centímetros, o prognóstico é outro, porque aí vai envolver outros fatores, inclusive até a saída desse local para a axila, que é a primeira estação de drenagem linfática da mama. Então, o importante é qualquer sinal que você perceber é procurar imediatamente o médico. Nós também recebendo aqui a doutora Paula, que fala sobre a fertilização, e eu tenho super dúvidas sobre essa questão do câncer de mama e a gravidez, porque geralmente é um pouco assustador. Eu tenho uma amiga que engravidou e nesse período, ela estava acho que com 4 meses mais ou menos, ela descobriu um câncer. Uau. E a criança nasceu super bem, super saudável, e ela fez o tratamento em conjunto. É possível todas as pessoas manterem uma gravidez saudável como essa minha amiga? Depende do momento, então, que se faz o diagnóstico do câncer de mama ao longo da gestação, né? Mas se é feito lá um pouquinho mais para frente da gestação, a gente consegue fazer o tratamento e manter uma gestação. Sempre há os riscos, né, Bárbara? Sempre vai ter risco, mas é possível sim. Hoje em dia a gente já avançou bastante em tratamento e diagnóstico, então a gente consegue fazer esses acompanhamentos. Hoje em dia o câncer de mama tem alta taxa de sobrevida, né? O tratamento ele é muito eficiente, então a gente consegue, a medicina avançou demais. A gente consegue então evoluir bem essas gestações. Sobre essa questão também até do congelamento dos óvulos, né? A pessoa não tem filhos, descobriu um câncer. Ela imediatamente precisa fazer essa questão do congelamento dos óvulos? Como é que seria isso é um ponto importante, é bem importante na verdade. Assim, para falar isso, a gente tem que entender o conceito de reserva ovariana. Na verdade, isso que eu falo assim, é um conceito que toda mulher deveria saber desde pequena, que a gente não aprende na escola, mas deveria aprender. Diferente do homem ali que produz novos espermatozoides sempre, né, a cada 70, 90 dias, tudo renovado. A gente, mulher, nasce com estoque. E esse estoque vai sendo usado ao longo da vida, até o esgotamento que dá a menopausa. E a gente tem uma historinha ali da década de 70 dos estudos falando que a gente nasce com 2 milhões de óvulos. Quando a gente tem a primeira menstruação,
já está com 400 mil. Como assim? Perdeu mais da metade como? Caramba. É um recrutamento contínuo que vai acontecendo. Mesmo sem ovular, a gente vai perdendo. A gente está aqui sentado e está recrutando o óvulo, eles estão indo embora. Tá. De vez em quando a gente ovula um ou outro, um por mês, mas a maior parte dos nossos óvulos são perdidos. Mas varia muito o número inicial desses folículos com os quais a gente nasce. Tá. Então, eu e você nascemos com números diferentes. Isso vai influenciar o quê? Quando a gente vai ter nossa menopausa. Então, a gente vai ter menopausa e o esgotamento vai acontecer em momentos diferentes. Tá. Quando se faz um tratamento de quimioterapia, e esse é o problema do câncer de mama, né? Câncer de mama, ele tem pilares de tratamento. Então, pode ser cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, terapia-alvo, enfim, a gente tem uma gama aí de tratamentos. A quimioterapia é a grande vilã para a fertilidade. Então, pacientes que fazem tratamento com quimioterapia, elas têm essa reserva ovariana depletada. Então, boa parte desses folículos que estão ali nos ovários vão embora. Então, é como se você ali tivesse a curva ali da sua reserva caindo abruptamente. Tá. O que se fala é que se envelhece o ovário em 5, 10, até 15 anos, dependendo do medicamento quimioterápico que se usa. Uau, que coisa. Então, por que existe o congelamento de ovos, a preservação de fertilidade? Justamente para você tentar manter a capacidade reprodutiva dessa paciente se ela tiver que ser submetida a uma quimioterapia. Tá. Então, esse é o ponto principal, né? A mulher, então, que fez o diagnóstico, é importante que ela receba a informação, porque é muito individual. Cada mulher tem que receber informação sobre a sua situação para saber se tem indicação ou não de fazer o tratamento de congelamento. Então, assim que ela souber dessa questão, ela já pode verificar também essa questão de retirar o óvulo ou não. Então, é uma coisa que tem que ser feita lado a lado. O que é importante, a gente sempre fala isso, a gente trabalha então com equipes, né? E o médico oncologista, o mastologista, o ginecologista, eles têm um papel principal, porque eles que vão pegar, eles que vão fazer o diagnóstico, eles têm que informar. E o problema é, na hora que a mulher recebe o diagnóstico, ela recebe uma enxurrada de informação. É muita coisa ali pra cima dela, né? Olha, você tem tratamento, vai ser cirurgia, vai ser quimioterapia e tal. E ela tem que ainda, exatamente. Né? Geralmente é para amanhã, né? E ela vai ter que receber mais informação sobre o quê? Sobre a fertilidade dela, né? E isso é importante ela receber. Então, essa equipe que trabalha, ela tem que informar a paciente sobre o que pode acontecer com a fertilidade dela lá na frente, para que a paciente consiga rapidamente, e isso é que você falou, tem que ser rápido, fazer o tratamento, porque o tratamento demora um certo tempo. Então é importante essa informação no momento correto para a gente conseguir agir. Entendi. Nossa, Muito que coisa, hein? né? Eu nem imaginava sobre isso. Pois é. Então, é isso que eu falo. É a informação que todo mundo tem que ter. Reserva melhor para poder proporcionar então, tudo isso pra gente, Babi. Só o nosso programa mesmo. Mas tem mais informações aí que a gente pode... Nossa, tem muita. Doutor, receber aqui. Existem vários tipos de câncer de mama? Desculpe? Existem vários tipos de câncer de mama? Sim, sim. Existe a variedade ductal, que é a mais comum, porque a glândula feminina, anatomicamente, ela tem os ductos, que são os que convergem no bico, e existem os lóbulos, onde com o tempo é produzido hormônios e o próprio leite na gestação. E aí, de acordo, se o carcinoma, a origem dele é do ducto, ele é ductal. Se for do lóbulo, lobular. Existem outras variedades menos frequentes, o mucinoso, que produz um gel. Então, cada tumor tem a sua característica. Mas é muito importante essa iniciativa de vocês aqui, de chamar especialista, para falar para o público, porque o câncer de mama é realmente um problema de saúde pública. Ele é a segunda causa de morte entre as mulheres, só perde para as cirurgias cardíacas, para as patologias cardíacas. E dentre os cânceres femininos, ele é o mais frequente. Então, se prevê que este ano vão ter 66 mil novos casos no Brasil. Nossa. Então, é uma doença que realmente precisa ter preocupação. Está em alta, né? E assim, envolve muitos mecanismos. Mecanismo psicológico. Por quê? A mulher, ela tem nas mamas dois grandes símbolos. A vida, através da amamentação. E o segundo símbolo, que é a sensualidade, é a estética corporal. Então, o terceiro aspecto por exemplo, quando você está diante de uma confirmação de um câncer,
a primeira coisa que se pensa, não, eu vou morrer. E não é bem assim, quer dizer, uma das coisas mais engenhosas que se criou na vida é a gente não saber a data que vai, né? Já imaginou se nós soubéssemos, ó, cada dia que passa é um a menos. Então, assim, isso tudo tem muitos mecanismos que envolvem. E graças a Deus, da década de 80 para cá, se melhorou muito o tratamento cirúrgico, oferecendo técnicas menos mutilatórias. Se evoluiu muito na quimioterapia, as drogas quimioterápicas são mais precisas e lesam menos o paciente. Tem algumas que nem o cabelo cai mais, né, doutor? Exatamente. Algumas químios, né? Tem terapia-alvo, né? O aparelho de radioterapia, os aparelhos melhoraram muito também. Antigamente se fazia radioterapia, principalmente na mama esquerda, e você irradiava a artéria coronária, o ramo da coronária. Esses pacientes precipitavam muito infarto. Então, por secundária radiação. E tinha outras alterações chamadas de radiação, que são chamadas tecnicamente de actínicas, que causavam um inferno na vida dessas pacientes. Então, melhorou radioterapia, melhorou quimioterapia, melhorou o nível de informação populacional, se melhorou a mamografia. Os aparelhos de mamografia hoje são técnicas digital, né? Digital, então é uma técnica, você bate o olho, você vê imagens. Antigamente era um tipo de raio-x que só Deus na causa, né? Naquela época, para fazer diagnóstico, os radiologistas eram fantásticos, né? Porque eles viam aonde não se via nada. Exatamente. Então, graças a Deus, isso é uma boa notícia para todo mundo, para a população, e que nem tudo está perdido e que nós estamos evoluindo continuamente nesse aspecto. E pegando um gancho aí no que você falou, falando aí que o câncer de mama é o mais frequente, né? Ele é o mais frequente nas mulheres em idade fértil também. É o câncer mais frequente na mulher em idade fértil. Sério? E a sobrevida está muito alta hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente não fala tanto mais, né, em morte. A gente fala, na verdade, em qualidade de vida. Então, mais de 90% de sobrevida. A gente tem que se preocupar como essas mulheres que sobreviveram vão ficar. Né? Então, a preocupação, ela muda um pouco. Né? Antes, a gente estava pensando ali nas pacientes para elas sobreviverem. E agora é como que elas vão ter uma vida pós-câncer, que é isso que é importante. Elas têm que se reencontrar naquele momento pós-câncer, pós-tratamento. Como ela pode se reinventar, se reencontrar? Além, claro, que a gente já sabe, alimentação, exercício físico, mas como é que ela pode, dentro desse momento, tirar da cabeça dela que ela não tem mais aquela doença e que ela precisa se cuidar também, porque... Sim. Aí é exatamente, pontos, né? Exatamente o que você falou muito bem. Quando a paciente ela vai submeter a um tratamento, por exemplo, se ela é um diagnóstico precoce, apenas uma retirada parcial daquele nódulo da mama e se faz uma reconstrução plástica, a mama fica perfeita. E às vezes até num caso intermediário hoje, a cirurgia já pode oferecer tanto do aspecto oncológico como do ponto de vista plástico. E isso aí se reduz a outra mama, faz a simetrização e essa paciente ela sai da cirurgia com a cabeça de que ela fez uma plástica. E isso ajuda muito, porque na década de 80, quando se começou a fazer essas terapias conservadoras, não se dava o direito da mulher nem de opinar. Eu tive um caso de uma paciente que acertou com o marido acertou com o cirurgião que ela ia retirar a mama e não avisou para ela. Então ela acordou sem a mama. Então essa mulher ficou 2 anos depressiva dentro do quarto, não quis mais ver a cara do marido e isso causava problemas tremendos. A partir de um congresso em 1998, que foi na Argentina, um congresso mundial, é que se começou a dar direito da mulher opinar sobre o tratamento. E foi graças a essa resistência que obrigou os médicos a aprimorarem as técnicas e oferecer hoje técnicas extremamente satisfatórias em que essa paciente, ela praticamente fica normal, como se ela tivesse uma mama até melhor muitas vezes. Né? Sim, que reconstitui pela já plástica. Deixa, né, tudo dependendo das mãos do médico. Exatamente. Que o médico vai operar. E você até falou sobre uma questão dos dados que tem aí. Como é que é feito esse levantamento dessa quantidade de mulheres que
que vocês preveem que vão ter o câncer? Como é que faz esse levantamento? 10% dos tumores da mama são de origem genética. Então, por exemplo, se uma paciente ela tem na família, a tia, a avó, tem uma recorrência de casos, 2, 3, 4 casos na família, então essa paciente tem que ser estudada geneticamente. Graças a Deus hoje a gente dispõe de testes. Existem 2 genes envolvidos, tanto no câncer da mama quanto do ovário, que é o BRCA, o 50 e o 52. Esses genes são, quando se encontram no mapeamento genético, que eles têm um aspecto deletério, essa paciente hoje já se programa a retirada das 2 mamas, a chamada adenomastectomia subcutânea, e coloca-se uma prótese. Então essa paciente tira as 2 mamas e coloca a prótese. É a cirurgia que foi muito comentada, a da Angelina Jolie. Isso, ela acabou de comentar, isso mesmo. Que ela fez. Até eu já fazia um pouco antes aqui no Brasil, só que infelizmente não publiquei, mas a gente já fazia. Poxa vida, né? E assim, é interessante porque qualquer pessoa pode ter acesso a esse exame, esse mapeamento, é um exame de sangue. Como é que a pessoa pode... Na rede conveniada hoje, já a liberação desse exame. No SUS, em alguns centros de excelência, já se estuda e pode ser feito. Embora que a nível digamos assim, de volume populacional, esse exame ainda é limitado porque o preço dele é alto. Né? Mas deve ser feito em quem tem histórico familiar, mas né? Em quem tem história familiar, automaticamente se facilita para que haja esse acesso. Com questão a custo, né, também falando sobre a questão da fertilização, sim, a gente entra aí no embate que realmente não é algo acessível, né? A mulher já está passando por um processo, no caso, o câncer também, o tratamento não é, apesar de ter hoje, né, dentro do SUS, um tratamento muito bom, mas a maioria acaba fazendo particular, aí junto o amigo, a família, todo mundo ali se reúne, então ela já está gastando para fazer o tratamento e quer fazer a fertilização, que ainda é alto o preço, né? Isso. Primeiro, deixa eu só falar uma coisinha, Bárbara. Fertilização é diferente do congelamento de óvulos, né? Então, o congelamento de óvulos a fertilização ela vai um pouquinho além. O congelamento, você retira os óvulos, você estimula aqueles ovários, retira os óvulos e congela. E guarda. Isso é o congelamento de óvulos, é uma técnica de preservação de fertilidade. Já a fertilização, você pega aqueles óvulos e você fertiliza com o espermatozoide. Então, forma o embrião e aí sim, você transfere ou você congela. Então, é uma técnica depois para gravidez. Você já está um pouco adiante. O congelamento, ele para numa etapa antes. E o congelamento de óvulos, esse é um grande problema, é o acesso a ele. Isso realmente é um problema ainda aqui no Brasil. Aqui no Brasil, é difícil você encontrar um serviço público que ofereça o congelamento de óvulos. É bem difícil. Então, ele acaba sendo um tratamento que é bastante realizado na rede privada. Tem poucos serviços públicos aqui no Brasil que fazem, aqui em São Paulo pouquíssimos, né? Então, a paciente, para fazer esse tratamento, e assim, é um tratamento com um custo um pouco mais alto, então é uma outra variável aí que não deveria estar, mas está ali contando na decisão da mulher se vai fazer ou não. É o valor desse tratamento. Sim. É bem caro e mesmo. Até a plástica também, doutora, ainda já tem alguma coisa pelo SUS que oferece? O SUS oferece o serviço, embora pelo volume de pacientes, né, a demanda é alta e a quantidade de cirurgiões que trabalham para o SUS também é baixa. Eu mesmo gostaria muito de dedicar um dia na semana para atender voluntariamente pacientes do SUS, mas infelizmente a estrutura médica que envolve o Brasil, ela não permite isso, por uma série de fatores. Mas se houvesse alguma norma do governo que propiciasse cirurgiões que tivessem essa vontade de oferecer esse trabalho voluntário, eu tenho certeza absoluta que nós encurtaríamos muito a fila desses pacientes. Porque é duro você ver uma paciente que ela foi mutilada, ela sofreu uma mastectomia e ela está amputada, né, não só do corpo, mas psicologicamente, e ela não ter direito a esse acesso, quando esse acesso deveria ser dado para todos, né?
Então a gente, como médico, lógico que eu não trabalho em um hospital público há muitos anos, mas lamento muito não ter a oportunidade de poder fazer isso. Poxa, bom, vamos, né, torcer aí para que um dia você possa Isso realizar melhore. esse desejo aí de ser conceder voluntário, né, dentro dessa questão, né, Renato? É verdade. E doutor, qual que seria a idade mais comum de se ter câncer de mama? O câncer é uma doença crônico-degenerativa, né? Ela, à medida que a idade vai avançando, ela vai aumentando a incidência. Então, assim, abaixo dos 35 anos, embora hoje haja uma leve tendência de aumento por tudo que se relaciona obesidade, fumo, exposição à radiação, hormônio, tem toda uma série de fatores que levam, às vezes, genético também, que leva essas pacientes mais jovens a desenvolverem um câncer de mama. Mas, normalmente, a partir dos 50. Que acomete paciente abaixo de 40 anos são só 7% dos cânceres de mama. Então é pouco, né? Abaixo de 40 anos é pequeno, mas dentro, realmente o câncer ele é mais prevalente com mais idade, né? Mas tem, né? Sim, 7% dos cânceres de mama. Eu ouvi até falar que quem amamenta tem um risco menor de... há uma certa proteção, né? É um dos fatores. A amamentação, existe uma tendência em que ela possa proteger. Outra polêmica é o anticoncepcional. Ele induz a câncer ou não induz a câncer? Então, por exemplo, tem grupos cooperativos americanos em que, por exemplo, reposição hormonal. Paciente submetido à terapia de reposição hormonal. Em 48 mil pacientes, se verificou que não se pode determinar se a terapia de reposição hormonal induz ou não induz. É a mesma coisa do anticoncepcional. Tem uma corrente que fala que é negativa, de acordo com a medicação que se utiliza, e tem outra que fala que não dá. Eu acho importante para essa paciente que está fazendo terapia de reposição hormonal ou está fazendo anticoncepcional, ela ser vista pelo especialista a cada 6 meses. Essas pacientes, elas não podem ficar sem serem observadas. Tem que fazer exame das mamas, exame ginecológico, tem que ter um cuidado especial com essas pacientes e, no mínimo sinal, se intervir. Eu acho que é a conduta mais correta. Temos umas fotos, a gente podia colocar aqui para a gente dar uma olhadinha, por gentileza, para a gente falar um pouquinho melhor aí, para quem está em casa entender um pouco mais a fundo do que a gente está falando, doutor. Vou deixar com você aí, por favor, para você explicar para a gente. Essa representação aí, por exemplo, é a mama, e esse entremeado aí em verde, essa redezinha que se vê, são os linfáticos, né? Tá. Isso é extremamente importante até na conduta, porque tem uma coisa que se chama linfonodo sentinela. Tá. O que é o linfonodo sentinela? É o primeiro linfonodo, o primeiro gânglio, que ele recebe uma possível metástase. Ou seja, quando o tumor sai do local, o filtro de drenagem dele são esses gânglios da axila. E aí o que é que se observou? Fizeram um grupo cooperativo americano em que as pacientes faziam a mastectomia e faziam radioterapia. Aí depois foram pesquisar essas peças operatórias e verificaram que uma quantidade grande de pacientes não tinha gânglio contaminado. E esse tratamento da radioterapia com a cirurgia, 30% das pacientes desenvolvia o edema de braço, o inchaço no braço. E esse inchaço, às vezes, era uma verdadeira elefantíase. E o paciente ficava carregando aquele braço inchado enorme, como sequela de tratamento. Então, o que se verificou? Verificou que estava se tratando demais essas pacientes. E aí bolaram o linfonodo sentinela. Seria no slide anterior. Se injeta um contraste na área tumoral, espera mais ou menos umas 6 horas e se bate uma chapa. E aí, nessa chapa, se capta, pode aparecer o linfonodo sentinela. Durante a cirurgia, se faz um cortezinho na axila, entra com um probe radioativo, é uma canetinha, e essa canetinha, quando está próximo do gânglio que captou,
o contraste radioativo, ela vai apitar e vai levar um número lá. E aí esse é o sentinela. A gente tira esse sentinela, e faz a biópsia de congelação. Se este linfonodo não der tumor, não tiver célula tumoral nele, não precisa fazer a linfadenectomia. Se trata só a mama, o local que está doente. Tá. Então isso representou um avanço muito grande para essas pacientes que desenvolviam edema de braço, ou seja, estava se tratando a mais. Entendi. E eu acho que a gente tem que tratar exatamente na conta e o adequado. Isso deve ser feito. Vamos para a próxima foto, por gentileza. Aí Esse aí são uma representação dos variados, dos tumores e alguns dos sintomas. Por exemplo, É que tá bem pequenininho, né, doutor? Tá pequeno. Eu tô apoiando aqui também para ver. Por exemplo, ali no laranjinha tem uma mudança de textura da pele. Esse é um tipo especial de carcinoma que chama-se carcinoma inflamatório. Ele é extremamente agressivo e a mama ela fica com parece uma casca de laranja. Esse é um carcinoma inflamatório. Tá. Outro sintoma veias crescentes, nódulo que eu já tinha falado. Muda o tamanho também? Um lado pode ficar mais assimetria? Chama-se assimetria. A assimetria da mama. Por quê? Porque isso nos tumores já de 4, 5 centímetros, porque muitas vezes a paciente só tem de um percebe o tumor, mas ela tem medo. Esse sentimento é exatamente o contrário que ela tem que fazer. Corre. Percebeu o tumor, corre para o médico. Aí elas ficam guardando. Graças a Deus, hoje, as mulheres estão mais conscientizadas e não há, quer dizer, cada vez menos isso. Mas antigamente a gente via pacientes chegando com a mama enorme aqui de tumoral. Sério? Chegavam com a mama tumoral, por quê? Porque esconderam a doença a vida toda. E até pelo fato também que eu acho que antigamente não tinha a reconstituição, né, também, né, a plástica como tem hoje. Eu me recordo, eu tinha uma tia que ela ficou anos só com uma mama. Sem mama. Né? Então, hoje a gente vê como essa tecnologia tem evoluído, né, aí também são os tipos de câncer. Esses aí são os tipos que eu falei no início. Tá vendo? O carcinoma da mama, o ductal, o lobular, que está ali em cima, o misto, que é o lobular ductal, e outras variedades, o mucinoso, que é o que produz a mucina, que é uma gosminha, e o inflamatório que eu falei também, que é aquele em que a mama fica como uma casca de laranja. É por fora mesmo, né? Não só interior, por fora, né? ela fica endurecida, vermelha e como se fosse uma casca de laranja. Esse é o carcinoma inflamatório. Isso, vamos para a próxima foto, vamos lá. Aí eu mostrando, é uma mamografia, essa época, dessa fase ainda não era digital, mas pode observar os raios ali naquela lesão mais esbranquiçada, aqueles raios. Esses raios são quase o que a gente chama de patognomônico, né? Que você bate o olho e vê que é um tumor. Um tumor mesmo. Aí na classificação, isso é um BRACE 4, 5, que já se faz o diagnóstico praticamente na mamografia. Entendi. E essa paciente é imediatamente mandada para fazer uma biópsia por punção para se fazer o diagnóstico. Ali é o que eu falei do linfonodo sentinela. Aquele preto maior é o local do tumor onde se injetou o contraste. E aqueles 2 pontinhos ali são os linfonodos que captaram. Esses são os sentinelas. Sentinelas, que você Esses falou. são retirados na cirurgia e aí a presença, não precisa mexer nessa a presença ou não de célula nesse linfonodo é que vai determinar se vai fazer a retirada dos gânglios ou não. Muito bem. É muita coisa, né, pra gente, muita informação, extenso, mas é importantíssimo a gente falar sobre, porque apesar da gente hoje ter tanta informação, ter campanha e tudo, ainda existe mulheres que acabam deixando para depois, né, porque tem preguiça de consultar um médico. Acho que medo também, né? Eu tenho que marcar, e depois eu vou ter que fazer o exame, e depois não sei o quê. E, né, então, eu acho que a gente precisa mudar esse pensamento. Que bom que a gente já está
bem mais avançado aí, né, Renato? É verdade. E também mudou muito, por exemplo, você vê hoje uma paciente com a perspectiva de fazer quimioterapia, ela é jovem, aí procura a doutora Paula, ela retira os óvulos e congela. Isso aí ela fica tranquila, porque ela vai fazer o tratamento. Sim, e ela tem possibilidade de engravidar depois. Então isso é um avanço enorme. Quer dizer, de você dar as opções para essas pacientes e poder oferecer isso. Isso é um avanço científico e tecnológico absurdo. E até acho que mentalmente também ela fica mais... Você pode complementar, isso mesmo, é a qualidade de vida que eu estava falando, né? Você se ligar realmente nesses aspectos mais sutis, não só naquela sobrevida sim ou não, mas sim como ela vai sobreviver. Isso que é importante, é a vida após. A vida tem que ser boa, tem que contemplar aquilo que ela sonhava lá atrás, então é importante. A fertilidade faz parte, né? Mulher... Quer ter gerar, grande parte delas quer ter filho, exatamente. Na verdade, ela quer pelo menos poder ter a opção. Não ter opção, eu acho que é ruim, né? Você não ter mais seus óvulos é ruim, fere. Essa mulher que gerou, ela não pode mais amamentar, né? Se ela teve câncer na mama, por exemplo, ela não precisou tirar, ela tirou só o nódulo. A mama ainda é a dela mesmo. Ela vai conseguir amamentar ou não é possível? Se ela tirou só uma parte, dependendo do grau, se ela tiver a glândula, sem problema. Porque a mama ela tem 20 ductos que convergem para o bico, né? Então, se você, até numa plástica comum, por exemplo, uma jovem tem mama gigante, aí você vai operar, tem técnicas que lesa esses ductos. Então, essa paciente não pode amamentar mais. Então, no caso do tumor, se você lesar uma quantidade X de ductos, vai dar o mesmo problema. Depende da cirurgia. E aí vai depender exatamente do tipo de tumor, que resposta ele vai ter, que tratamento ela fez, para ver se nessa gravidez vai se bloquear essa amamentação ou não. Mas hoje também, eu tenho 2 filhos que a mãe praticamente não amamentou, eles são 2 atletas. Hoje, graças a Deus também, a gente tem essas outras possibilidades também, né, Renato? É verdade. E como nós estávamos falando aqui no comecinho do programa, eu acho que a notícia, quando a mulher em si, ela recebe que ela está com câncer, e câncer de mama, já é um baque muito grande com o medo, né? Você está falando a respeito da notícia. É um baque muito grande quando ela já recebe aquela notícia. Poxa, estou com câncer de mama. Será que eu vou morrer? Será que tem cura? Então, a minha pergunta é, doutor, e aí? Tem a cura ou não tem? Não, o índice de cura do câncer hoje é como eu falei no início, é proporcional à precocidade do diagnóstico. E essa paciente, ela precisa ser muito acolhida pelo namorado, pelo noivo, pelo marido, pela família. O apoio é extremamente importante. Porque eu volto a afirmar, né? Ela tem 3 perspectivas psicológicas muito ruins. A amputação da mama, que está amputando a vida, que é a amamentação, a parte estética dela e a sensualidade, e a perspectiva de morte, né? Então, isso aí, ela precisa de muito acolhimento. E eu sempre falo que essas pacientes, elas têm que ter um carinho ultra redobrado, o companheiro tem que ter muita paciência, né? Exatamente, para que ela vá para o tratamento, porque não é brincadeira. Mesmo você com a perspectiva de fazer radioterapia, de quimioterapia, tem as reações colaterais, tem os exames periódicos que tem que fazer. Então, cada exame que vai fazer é um estresse, porque o que é que vai dar, né? Fica sempre aquele pensamento, né? E a gente tende sempre a pensar no ruim, né? Não pensa no bom, verdade. Né? Isso inclusive eu me incluo nisso. Então a gente sempre pensa no pior, né? Mas então todo esse mecanismo que envolve é muito complexo. E aí essa paciente precisa ser muito acolhida. Sim. E qual que é, doutora, para a gente fechar aqui nosso bate-papo, a porcentagem de mulheres que conseguem depois engravidar, depois de um tratamento de câncer, é alta ou não? Então, depende. Então, primeiro, como eu disse, depende do tratamento que foi feito
quimioterapia que é a grande vilã, né, para a fertilidade. Dependendo da droga que foi usada na quimioterapia, da dose que foi usada, isso depende diretamente, obviamente, do tumor que ela tinha, da combinação das drogas. Então, tem drogas que são mais agressivas aos ovários e depende de outra coisa, da idade dela também. Então, pacientes jovens, então a paciente que tem 22 anos, faz o tratamento, como eu disse lá atrás, de uma forma bem grosseira, envelhece aí os ovários em 10 anos. De 22 vai para um ovário de 32, pô, ainda dá. Okay, 32, dá. Tá ótimo. Agora pega uma mulher de 35 anos, fez o tratamento, fez uma quimioterapia agressiva, envelheceu os ovários ali em 10 anos, aí deu uma bela depletada naquela reserva ovariana, agora ela está com os ovários de uns 45, e agora? Então depende da idade da mulher. Quanto mais jovem, maior a chance que ela tem de engravidar espontaneamente depois, porque ela ainda vai ter óvulos, folículos ali nos ovários. Quanto mais velha ela for, mais difícil vai ser engravidar espontaneamente. Temos aí o caso Cláudia Raia, que é uma exceção. Eu tive também um caso agora, a Cláudia Raia estava com 55. 55. Eu quero mandar até um alô para minha amiga Carla, seu esposo Júlio, ela está com 47, não, 48 esse ano, e ele está com, se não me engano, 43. E ela já tinha, ele não tinha chance nenhuma de poder ser pai, porque estava zerado e fez a fertilização, tentou a primeira vez, não deu nada, ficou frustrada, tentou a segunda vez, a fertilização também não deu nada. E na terceira, quando ela não tinha mais expectativa nenhuma, e veio uma menina linda, fez um ano esse ano. A jornada de reprodução, eu falo que são de altos e baixos, então você tem que ser firme, resiliente ali, seguir firme para conseguir chegar lá, porque... O ruim é só o valor. Mas enfim, né? Tudo, a tecnologia está avançando a cada dia, a gente tem que pensar com muita expectativa. Quero agradecer a doutora Paula, doutor Vandenberg também, muito obrigada. Quero que vocês deixem os contatos de vocês e olha, que todo mundo que está assistindo aí se cuide, por favor, faça seus exames periódicos e procure aí ajuda médica. Por favor, vamos começar pelas damas, passando os contatos, doutora. Primeiro, obrigada pelo convite, é muito importante, acho que poder falar disso, é um tema que eu acho que tem que ser cada vez mais explorado. Sou ginecologista especialista em reprodução, então para quem quiser, meu contato pode ser no Instagram, doutora.paulamarim.com.br. Ou, desculpa, doutora.paulamarim, Instagram, né? Tem meu site também, paulamarim.com.br. Tá passando ali, ó, o seu telefone, o Instagram, tudo certinho. Podem procurar aí a doutora Paula e também o doutor Vandenberg. Muito obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade, eu espero que mais iniciativas dessas, né, se façam aqui na emissora. Vocês são sensacionais como entrevistadores, deixam o entrevistado completamente à vontade e espero voltar aqui mais vezes. Com certeza, já tá. O meu contato é Instagram, @drvandenberg.barbosa.